pode se assentar, igreja, amém? Paz do Senhor, irmãos. Pode sentar. Hoje é um dia que eu estou muito feliz. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. No primeiro culto... gente, uma coisa. Não reparem na minha roupa, porque eu estava com o Miguel no colo. Finge que é tecido suede, é amassado. Amém? Mas, no primeiro culto, nós estávamos aqui falando da importância de estar na presença do Senhor durante o ano todo. E esse é o seu penúltimo culto. Cutuca aí, seu irmão, é o penúltimo. Ainda bem que você não perdeu. Aleluia. E Deus tem grandes coisas para nós essa noite. Você crê nisso? Aleluia. Então, estenda suas mãos aí, ore por mim, declare palavras de bênção, porque eu não tenho nada para dar para vocês. Mas o cheirosão, Jesus, Ele tem. Aleluia. Ora aí, gente, por mim? Bora. Sim, Senhor, eu recebo essa palavra de instrução, eu recebo, meu Pai. Aleluia. Eu recebo, Senhor. Aleluia. Eu creio que hoje será o dia da vitória. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. A oração que transforma uma realidade. Quem é que precisa de uma transformação aqui? Aleluia. Tem gente que não levantou a mão, mas eu sei que precisa. Eu preciso também de uma... Tem gente que está levantando os pés, porque precisa mesmo. Eu preciso também de uma preparação. E nós vamos falar ali em Atos 12. Abre a sua Bíblia, Atos 12. Enquanto você vai abrindo, eu vou falando um pouco dessa palavra. Deus falou comigo. A pastora falou com a gente no domingo. E na segunda-feira, eu acordei, tirei o pé da cama. Na hora, Deus falou comigo essa palavra. E aí, eu perguntei algumas coisas para o Gustavo, né? Ele pregou no primeiro culto, eu perguntei para ele, você tem algo que o Senhor falou com você? E aí ele falou para mim uma palavra, mas meu coração estava queimando. E aí nós oramos e o Senhor realmente confirmou no nosso coração. E você vai entender aquilo que Deus vai falar essa noite comigo e com você, amém? Então, diz assim. Atos 12, verso de número 6. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro... gente, eu acho que é melhor a gente começar a ler... 12:1, para vocês entenderem o que aconteceu com Pedro. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender a Pedro. Isso aconteceu durante as festas dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes colocou na cadeia e pôs 4 grupos, diga aí comigo, 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo. Ou seja, 16 homens para guardar um preso. E assim, e Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Mas a igreja, agora eu quero que vocês leiam comigo. Mas a igreja continuava em fervente oração a favor dele. Aleluia. Quero te dizer algo, queridos. Você está numa igreja de um povo que ora. Amém? Você está numa igreja. Gente, eu estou tão feliz. O Senhor falou um negócio comigo há um tempo atrás. Um dia vocês vão, pode ser que um dia eu fale. E eu falei para essa pessoa que aquela cadeia da vida dela ia cair. Obrigado, Deus abençoe. E aí, queridos, claro que não foi por causa de mim,
era uma direção específica de Deus. Eu estava sentada na minha casa e Deus falou para eu orar por essa pessoa e começou a me mostrar várias coisas muito lindas que ia fazer na vida dela. E aí, gente, essa pessoa chega para mim e fala: olha, sabe aquilo lá? Aconteceu. Não é por mim que eu estou contando isso, é porque nós estamos numa igreja que ora. Nós temos que dar graças. A minha mãe, gente, a minha mãe está aqui. Eita glória! Aleluia. A minha mãe é muito crente, ela é da Deus e Amor, aleluia! Eita! Põe coro de fogo aí. Não põe não, brincadeira. Não vamos perder o foco. Eu estou muito feliz, porque a minha mãe ela é muito ocupada, ela serve muito lá na igreja dela. E uma coisa, irmãos, ela está até com calor, coitada, está se abanando. Mas uma curiosidade que a minha mãe me ensinou, muito antes de eu entrar aqui, eu não tinha essa prática. Na verdade, ela falava assim: Renata, se você for, minha filha, pelo amor de Deus, entre numa igreja, nem que seja da porta larga, mas vá. Aí ela viu que aqui é estreito, o negócio aqui é estreito. Aí quando eu converso com ela algumas coisas, ela fala: rapaz, mas ali é estreito, hein? Porque ela entendeu que nós somos uma igreja que... Oh, glória! Nós somos... Dá uma salva de palmas para o Senhor. Ele é bom. Aleluia! O Senhor é bom. Amém? E olha só, queridos. Eu falei com o Gustavo, eu passei a palavra para ele, nós conversamos sobre a palavra durante a semana inteira. E aí, ele fez o esboço, ele fez 75 folhas, tipo assim. Aí eu fui fazer a minha palavra de oferta, até mostrei para o pastor, tinha 4 linhas. Porque eu me perco, então eu quero que realmente o Senhor fale aquilo que Ele quer falar, amém? E quando Pedro, ele estava ali na prisão, eu quero me achar aqui, gente. Diz assim: na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. Até aqui, antes de acontecer o boom. Talvez você hoje entrou aqui na mesma situação de Pedro. Talvez existem áreas da sua vida que estão presas. E você não consegue se desvencilhar dessas situações. E muitas vezes nós saímos da condição de preso. O Senhor até falou algo comigo muito interessante. Nós saímos da condição de preso e pegamos ali uma liberdade condicional. Toda liberdade, ela tem uma condição. Só que você de novo fez aquilo de novo e você voltou de novo para a prisão. Vocês vão me entender. Quando a pessoa ela é reincidente que fala, né? Quando volta para a cadeia, é reincidente? Réu primário e réu que vai, sei lá. Não sei, gente, tem o réu primário e tem o outro que fica indo sempre porque comete os mesmos delitos ou outros delitos. Eu não sei o nome. Mas quando ela vai novamente, normalmente a pena dela quando ela é réu primário é 1. Mas quando ela vai de novo, já não é a mesma, já não tem não tem maciota. E talvez você já entrou numa situação que você não consegue sair. É uma cadeia que você não consegue sair. O Gustavo falou aqui no primeiro culto, e eu achei bem interessante, a respeito de quando Pedro, ele foi preso numa época de Páscoa, que era uma festa, tinha uma semana, né? Era a festa dos pães asmo, e era uma grande festa. Só que Herodes estava aguardando o tempo certo para poder apresentá-lo ao povo judeu, porque isso agradava os judeus, para poder matá-lo. Tiago já tinha morrido e ele ia fazer isso novamente com Pedro. Mas o Senhor, ele realmente tinha um outro propósito diante dessa situação. E quando Gustavo falou ali a respeito dessa festa,
Nós ficamos pensando e nós conversamos durante a semana sobre isso, que nós estamos entrando aí num período de festa, num período de Natal e Ano Novo, é uma semana. E olha que coisa, quantas pessoas não estão presas nesse período? Não estou falando de prisão simplesmente física, mas prisões emocionais. Só que sabe o que as festas hoje elas fazem com as pessoas? Ela mascara a prisão da pessoa. Ela simplesmente mascara. Quando passasse aquela festa, sabe o que Herodes ia fazer? Ia matar Pedro. E eu quero te falar, eu não estou falando hoje com pessoas que não conhecem Jesus. Pedro era um homem crente e ele estava lá por causa de Cristo. Mas quantas vezes nós entramos por causa das nossas vontades? Quantas vezes somos presos por causa das nossas paixões? Quantas vezes? Pensa aí em todas as prisões que você está hoje, você não consegue se desvencilhar. Você sente seu pé amarrado. A palavra aqui diz que quando Pedro estava preso, ele estava amarrado a 2 soldados. Gente, presta atenção. Tinha 16 homens guardando Pedro. Será que esses homens eram qualquer pessoa? Será que eles estavam desarmados? Não. E Pedro precisava de um milagre. Talvez você aqui hoje precisa de um milagre para poder sair dessa situação de cativeiro. E deixa eu te falar uma coisa. Pedro, ele dormia. Mas sabe por que ele dormia? Ele confiava no Senhor. Talvez a sua maior prisão seja não acreditar em Deus. Você vem para a igreja, mas você não acredita que o Senhor pode transformar a sua vida. Talvez a sua maior prisão seja a incredulidade. Talvez a sua prisão seja pornografia. Talvez você está aqui e você está traindo sua esposa. Mas eu não saí com ninguém, mas e seu pensamento? Como diz a minha amiga, coração de gente é terra que ninguém anda. E talvez o seu coração esteja totalmente preso. Só que tem uma coisa, queridos. Pedro, ele tinha um propósito ali. E ele sabia porque ele estava preso, era por isso que ele descansava. Porém, hoje, se você for saber que você está preso a alguma situação, como você tem se comportado? A prisão, ela nos deixa nos sentindo sozinhos. A prisão nos afasta das pessoas que nos amam e que nós amamos também. A prisão faz com que a gente enxergue somente trevas. E sabe aonde entra a liberdade, a nossa liberdade? É na oração. Queridos, eu passei por momentos difíceis, vocês sabem, Gustavo falou aqui no primeiro culto. Rapaz, o cara tem só 5 UTI, ele compete só com a Daiane. Quantas você tem, amiga? Ela tem 3, 4? Quantos dedos aí? 3, ela tem 3, gente. É que eu nem enxergo, gente, de longe. Aleluia. O Gustavo tem 5. Primeira vez que ele foi internado, bom, as primeiras vezes eu fiquei apavorada, mas no primeiro dia da primeira vez, eu me lembro que eu estava descendo a rua, fui levar a Ercília, porque a Ercília foi para o hospital, saiu do trabalho, foi com uma outra amiga minha, e eu passei de carro, encontrei a Neuci, encontrei a Cida, pastora Neuci. Já era tarde da noite, era começo de madrugada, era tarde. E a gente se encontrou na rua e elas já sabiam o que estava acontecendo. E eu falei, vocês estão vindo da onde? E elas disseram, não, a gente estava lá na igreja orando pelo Gustavo. Eu vou falar para vocês não sabem quem é que se levanta de madrugada para orar por vocês. A rótula do joelho da minha mãe é escuro. Porque ela não consegue orar andando igual a gente. Ela só consegue orar ajoelhada. E eu sei quanto tempo ela orou, para eu estar aqui falando isso para vocês aí. Entende? A oração tem poder e a gente precisa acreditar nisso. Que a oração faz cadeias quebrar. Ó o barulho, pum! Ó o barulho. Aleluia. E olha só o que aconteceu. Na noite antes do dia em que
Herodes ia apresentá-lo ao povo. Pedro estava dormindo preso com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: Pedro, vamos embora. Não foi isso que ele falou, não, gente. Levante-se depressa. Sabe o que ele estava dizendo? O reino de Deus é um reino de pressa. É um reino de pressa. Vai, Pedro, não dá para você pentear o cabelo, não. Você tem que fazer o principal. E olha o que ele mandou Pedro fazer. Então as correntes caíram das mãos deles. Gente, enquanto eu estou lendo, vai sentindo o poder de Deus quebrando as correntes da sua vida aí. Aleluia. Levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém, não sabia se de fato o anjo estava o libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram primeiro pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram, andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo com ele e disse: agora eu sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham intenção de me fazer. Aleluia, aleluia, o anjo quer te visitar hoje. Aleluia, o anjo quer te visitar. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Quando eu era nova convertida, uma irmã chegou em mim, nova convertida, eu era nova convertida, eu tinha 1 mês que eu estava vindo na igreja, não entendia nada, mas eu sabia que eu não podia sair daqui. Se aqui pegasse fogo, eu ia morrer queimada, porque eu sempre estava aqui. Minha pastora está aí que sempre. E aí, uma irmã falou assim para mim: olha, hoje Jesus vai mandar um anjo lá na tua casa. E, gente, acredite, eu dormia numa cama com... Gente, essa criança aqui é meu. E ele veio, nós viemos para cá, ele tinha 7 anos, então nós dormíamos na mesma cama. Nós dormíamos numa cama de solteiro, né, mãe? E aí, queridos, eu tinha 2 opções, ou eu dormia com ele ou no chão, então a gente dormia junto. Aleluia. Aí, queridos, por que eu estou contando isso? Não lembro. Lembrei. E a irmã falou assim: Jesus vai mandar um anjo lá na sua casa te visitar. E eu acreditei. Irmãos do céu, quando foi de madrugada, eu estava dormindo de cabeça para baixo e o Vitor de cabeça para cima, e eu vi uma luz muito forte entrar dentro do quarto. E eu sabia que era o anjo me visitando, mas a luz era tão forte que eu não conseguia ver mais nada, eu só conseguia ver aquele brilho muito forte. Acho que eu te contei isso, né, Cris? E eu fiquei tão impactada com aquilo, porque eu sabia que Deus tinha se preocupado comigo. Tem dias que vocês estão dormindo e o anjo está lá te visitando, quebrando cadeias. E uma coisa importante, Gustavo falou aqui, eu achei lindo. Queridos, se nós não fôssemos uma igreja que ora, não teríamos Gustavo, não teríamos Daiane, não teríamos pastora Taíde, talvez metade de vocês não estariam aqui, ou todos. Aliás, a maioria, porque vocês não existiam, vocês são frutos de oração. E todas as vezes que você orar a Deus, perguntando para o Senhor: Senhor, mas será que eu vou sair dessa situação? Será que essa prisão minha, esse grilhão vai sair do meu pé? E esses soldados que ficam me perseguindo? Esses soldados, eles podem até ser como os seus pensamentos, os demônios que ficam te atormentando ali o tempo todo. A falta de perdão, os verdugos, o Denis falou aqui a respeito dos verdugos.
Quantas coisas estão te aprisionando hoje? E olha o que aconteceu com ele. Quando Pedro, lá no capítulo 12, quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Ai, gente, deixa eu falar uma coisa. Maria, minha amiga, a gata, a célula da Maria, o Gustavo colocou até o nome da célula dela, Betel. Tem alguém da Betel aqui? Aleluia. Obrigada, irmão. Aleluia. A sua célula vai bombar por causa disso. Queridos, Maria, ela não tinha ali, eles não estavam simplesmente orando porque aconteceu algo. Ali já era um lugar de oração e adoração. Olha a importância de você ter a sua casa aberta para o Senhor entrar. Se você passou o ano e na sua casa não teve uma célula, se você falou, isso aí é muito trabalho, eu acho que eu não vou conseguir não. Eu não quero uma célula na minha casa, todo mundo vai ver minha vida. Gente, a melhor coisa do mundo é o povo ver sua vida, que sua vida é obrigada a andar certo. É uma delícia. Se você, esse ano todo, você teve esse sentimento, comece a pedir para Deus para trocar os seus sentimentos em relação à célula. O Gustavo falou algo aqui no primeiro culto que eu não tinha pensado, e é uma verdade. Maria, que era a dona da casa, onde eles estavam orando, onde tinha a célula, que o Pedro correu. Pedro correu para a célula. Meu Deus, é 8 horas, então eu vou para a célula. E quando ele chegou lá na célula, quem abriu a porta para ele foi uma mocinha, uma empregada que abriu, e ela ficou tão contente que ela voltou lá para falar, gente, vocês não acreditam, a gente está aqui orando e Pedro voltou, é Pedro, e todo mundo ficou, ai meu Deus, coitado. Fia, pelo amor de Deus, você está cansada, acho que você varreu muito a casa, vai descansar, não tem Pedro aqui não, porque eles não acreditavam naquele momento. Fala para mim, quantas vezes você fez uma oração furreca e você não acreditou no que você estava orando? Você concordou com a oração de alguém e pensou, duvido, não vai acontecer comigo. Com fulano acontece, porque ele tem olho verde. Com a Renata acontece, porque ela tem um cabelo liso, chapinha, aleluia. Isso é milagre, gente, isso é milagre. Aleluia. Mas sério, quantas vezes você não teve uma desconfiança da oração que você estava fazendo? Muitas, eu tenho certeza, porque muitas vezes isso aconteceu comigo. E eles falaram, não é não, isso aí é o anjo dele, com certeza não é nada não. E quando eles viram Pedro, eles ficaram alvoroçados, eles ficaram felizes, porque eles entenderam que o Senhor tinha livrado eles com mão forte. E lá em Atos, 4 capítulos depois, estou acabando, gente. Eu estou muito atrasada? Não. Peraí, deixa eu tomar água, gente. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Aleluia. Eu procurei aquela... Eita glória! Para pôr aí. Mas eu não achei. Mas no final, o povo vai estar dando tanto glória. Eu creio nisso, tá bom? E olha só o que aconteceu, gente. Atos 16. Não estava no script não, mas o Senhor falou comigo e eu queria muito compartilhar isso com vocês, tá? Atos 16. Eu vou ler tudo para vocês entenderem. Deixa eu só achar aqui. Não vou ler tudo não. Deixa eu só ver da onde eu vou começar a ler, queridos. Porque essa está fresca. Vou ler a partir do 16, por favor, 16. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau, que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir gritando assim, estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso por muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu tanto, virou-se para ela e ordenou ao espírito, pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante, o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram,
Estes homens são judeus e estão provocando desordem na cidade, estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar esse costume. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surraram com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-lo com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia, prendeu os pés deles entre 2 blocos de madeira. Até aqui. Você vê que isso era um costume. Pedro já tinha sido preso e ele tinha sido solto de uma maneira extraordinária, porque o anjo visitou. E agora, Paulo e Silas, 4 capítulos depois, Paulo e Silas é preso. Quando nós somos presos, e o Senhor falava comigo essa semana sobre isso, nós não somente, isso não traz problema somente para nós, mas também para aqueles que estão à nossa volta. Tanto a prisão física como a prisão espiritual. Todas as vezes que nós estamos presos em algo, quando eu cheguei aqui na igreja, eu tinha um problema muito sério espiritual. Coitada da minha mãe, ela fazia campanha, atrás de campanha, e demorou um tempo para eu poder dar uma melhorada. Eu não cheguei aqui 100%, mas eu consegui estar viva. Sabe por quê, queridos? Por causa da oração. A Bíblia fala que a oração despedaça Aleluia. E hoje o Senhor, Ele quer fazer isso nas nossas vidas. Amém? E olha o que diz aqui. Eu queria que vocês se colocassem de pé, em nome de Jesus. Queria chamar aqui o Ministério de Louvor. Aleluia. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que eu vou ler para vocês aqui, porque o Senhor quer falar conosco. E diz assim: depois de receber essa ordem, o carcereiro jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre 2 blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente o chão tremeu, tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante todas as portas se abriram e as correntes de todas foram soltas. Aleluia! E a Bíblia diz aqui que aqueles que estavam presos, as correntes caíram, se arrebentaram. Aleluia! Eu gostaria de convidar você, que sabe que tem uma situação na sua vida que você não quer passar no ano de 2020. Existem pessoas aqui hoje que o Senhor quer derrubar todas as cadeias. O Senhor quer derrubar a cadeia da sua casa. O Senhor quer derrubar a cadeia da sua vida. Aqueles que sentem no coração, que sabe que o Senhor está falando com você hoje. Que sabe que o Senhor está falando com você hoje. Vem aqui à frente, nós vamos orar. Porque há poder no nome de Jesus. Se você não quer virar o ano como você virou o ano passado, se você não aceita isso mais na sua vida, vem aqui à frente, nós vamos orar. E nós vamos declarar que as cadeias serão quebradas pelo poder da nossa adoração. Aleluia!